Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Tavares, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, no Ceará, e atualmente sou residente do segundo ano de Radiologia na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Me formei no final de 2021 e logo em seguida entrei na residência, então acabei trabalhando um pouco, 2 a 3 meses, como médico da estratégia de saúde da família e alguns plantões de emergência. Em relação à preparação para as provas de residências, me preparei durante 2 anos, Eu fiz os cursinhos durante 2 anos. Então, no sexto ano, eu intensifiquei meus estudos, Estava todos os dias e era basicamente assim. Segunda e terça, eu assistia às aulas do cursinho. Na quarta-feira, eu li os resumos que eu fiz das aulas. E quinta, sexta, sábado, domingo, resolvi questões. O maior número possível de questões, sempre, independente se eu acertei a questão ou não, ou se a questão é teoricamente fácil ou difícil, eu li os comentários das questões. Então, eu acho que isso ajuda você a consolidar o seu conhecimento sobre aquele assunto. Então, sempre, independente se acertar a questão ou não, eu li os comentários da questão, ou vídeos do comentário das questões, Em relação à escolha da especialidade, eu sempre tive interesse em radiologia durante a faculdade, também tinha interesse em outras áreas. No final, acabei escolhendo a radiologia, Tá interessante eu falar isso porque um professor meu de radiologia, ele teve a ideia de organizar um livro de radiologia de tórax para estudantes de medicina, e eu fui um dos convidados para escrever um capítulo. Acabou que, posteriormente, ele me convidou para ser um dos organizadores e eu tomei a frente do projeto, Então, a gente publicou o livro e eu acredito que isso foi a cereja do bolo para eu ter escolhido a especialidade, Que eu tive que estudar um pouco mais e fiquei encantado com a especialidade e acabei escolhendo, certo? Em relação às escolhas dos hospitais onde eu prestei prova, Eu tinha interesse de fazer radiologia no Nordeste, então eu acabei procurando os hospitais que tinham residência de radiologia, Queria fazer em todos os locais que tinham, porém coincidia com datas de outras provas e eu tive que escolher, Acabei fazendo prova no SUS, do Ceará, SUS Bahia, fiz nos 3 hospitais daqui de Maceió, fiz também no Hospital São Domingos, em São Luís do Maranhão, e fiz o ENARE, o Exame Nacional de Residência Médica. Acabei optando pela Santa Casa, Como é que eu optei? Na segunda fase, tinha entrevista, acabei conhecendo alguns dos preceptores, gostei da nossa conversa, na entrevista, e conheci também a estrutura da residência, A gente, os concorrentes, depois que terminou as entrevistas, fomos conhecer o serviço, Como é que funcionava, eu acabei gostando. Então, acabei decidindo pela Santa Casa, Em relação à residência, São 2 vagas por ano, durante 3 anos, Como qualquer outra residência de radiologia no Brasil, são os 3 anos, E aqui tem todos os métodos. Tem radiografia contrastada, mamografia, ultrassom, tomografia e ressonância. E atualmente também temos o PET, que iniciou o ano passado e a gente já consegue acompanhar alguns laudos do PET. Então, também é um método assim interessante e a gente também tem o conhecimento, E a residência funciona dessa forma, por rodízio, Por mês, Um mês eu estou na TC, outro na ressonância, outro no ultrassom e por aí vai, Outro no raio-x e por aí vai. E vamos falar agora sobre cada rodízio, O raio-x, você vai ter tanto as radiografias contrastadas ou convencionais, como as radiografias contrastadas, os exames contrastados, que a gente também acompanha, como as mamografias, e a gente prelauda muito, esses exames, tanto emergência como o paciente internado, as mamografias, então o volume é muito grande de exames, O outro método é o ultrassom, que também temos de segunda a sexta, de manhã e de tarde, e também temos alguns rodízios fora, como no hospital universitário, para complementar a nossa formação de alguns exames que não faz na própria Santa Casa, certo? Na tomografia, ela funciona como regime de plantão, de 7h30 da manhã até 7 horas,
Então, tem emergência, paciente internado e os pacientes que vêm fazer o exame, né? Então, um volume muito grande de exame, porque a Santa Casa é um hospital de referência para oncologia, de emergência também, né? Porque é um hospital filantrópico. Tem tanto SUS como particular e convênio, então o número de exame é muito grande. Então, então a gente tem que laudar, por exemplo, os pacientes da emergência em 1 hora, os pacientes internos em 4 horas e os externos de acordo com o seu prazo para entrega. Então, o volume é muito grande de exame e como é referência, então a gente tem a emergência, que são pontos positivos, tem uma parte da oncologia que é muito forte, temos os pacientes da UTI, geral, neurológica, cardíaca, então o volume de exame é muito grande, então você sai muito bem formado nesse método, né? Inclusive dos métodos axiais, né? Que é um ponto muito forte. E na ressonância, funciona também a obrigação da gente para laudar os pacientes internados e também tem os externos, né? Então o volume é muito grande de exame, tanto na parte de neuro como de musculoesquelético, medicina interna, muito exame. Então você consegue ter esse volume tão grande, um conhecimento muito grande, né? Então eu acho bem completo essa parte dos métodos axiais, né? Em relação também a rodízio, na metade do R1 e todo o R2 você também tem plantão final de semana, acontece no sábado, né? Então a gente fica rodiziando contra os outros residentes, né? Até terminar o período. Então, desde o R1 você já vem uma vez no sábado, então você fica na TC e no ultrassom, né? Como plantão realmente. Então isso é muito bom também, eu acho um ponto bem legal da nossa residência. Em relação às aulas, nós temos aula todos os dias, de segunda a quinta, né? 7h30 da manhã, sempre, 7h30 da manhã. Então, antes de a gente ir para cada rodízio, a gente se reúne para debater temas, né? De medicina interna, neuro, tórax, radiografia também tem um dia só para radiografia, então eu acho bem completo também, muita aula. Tem dia que tem aula de manhã e de tarde. No R1 também tem aula de sessão de reumato junto com a clínica médica. E também iniciou o ano passado o Tumor Board, que é um encontro já multidisciplinar com os especialistas, né? Cirurgia oncológica, oncologista clínico, radioterapeuta, radiologia intervencionista, também o pessoal da medicina nuclear. Então, essa sessão é muito legal, né? Que é bem aprofundada para definir conduta de alguns pacientes. Então, é um ponto também muito importante, assim, que eu acho de um grande valor para a nossa residência, né? Muita aula e é isso. Então, e também temos não é um rodízio oficial, né? Mas também aqui tem a radiologia intervencionista, para quem tem interesse. Nós temos um radiologista intervencionista que, inclusive, é ex-residente da Santa Casa e ele faz a parte percutânea, tanto guiada por ultrassom como TC, né? Então, biópsias e ablação por radiofrequência e daí vai. Então, não é oficial, mas na medida do possível, quando você tem uma brecha, você consegue acompanhar os procedimentos, né? Ele é bastante acessível, nos motiva, então quando você tiver a oportunidade, quem tem interesse, claro, você consegue acompanhá-lo nesses outros métodos minimamente invasivos, né? A parte intervencionista também é um ponto bem interessante da nossa residência. Em relação relação com os chefes, né? Eu acho maravilhosa, todos os nossos preceptores são bem acessíveis, são simpáticos, hospitaleiros, então eles nos ajudam bastante, assim, eles gostam muito que a gente pré-laude e revise junto com eles vão dando dicas, nos motivando também para a gente sempre estar evoluindo, né? De vantagem e desvantagem. As vantagens, por exemplo, a parte da tomografia, você tem desde o início da residência, desde o R1, você é obrigado a ficar pelo menos um turno na tomografia, né? Faz parte é oficial, né? Então você toda semana pelo menos um turno no R1 você tem que ficar na TC para laudar o interno, emergência e os externos. Então desde o início do R1, então você já começa a ter esse contato com a tomografia
desde o início da residência. Acho que esse é um ponto muito forte que a gente tem aqui, né? Além de ter exames muito complexos, ter anjo, ter as emergências, os pacientes internos, que são bastante complicados, os pacientes oncológicos também. Então, essa parte dos métodos axiais é muito, muito forte aqui na Santa Casa, né? De desvantagem é a parte do ultrassom da obstetrícia, que eu acho que tem é uma desvantagem, tem pouco contato, assim, comparado às outras. Tem o pessoal que faz essa parte, porém não é um preceptor oficial, né? Acaba a gente tem que correr por fora e a gente já está tentando viabilizar essa parte, de melhorar, de conseguir um oficial, né? Para melhorar essa parte da obstetrícia. Em relação a parte acadêmica, como eu falei, muita aula, né? De segunda a quinta, todo dia, 7h30 da manhã. Isso é bastante interessante. Em relação à pesquisa, estava um pouco mais tranquila, assim, não tem uma cobrança e tudo, mas a partir desse ano, a nossa coordenadora da residência está nos cobrando, nos incentivando a publicação de artigos, e eu acredito que a tendência nessa parte é evoluir, tá bem? Então é isso, gente, sobre a residência, acho, no modo geral, ela é muito boa, você sai muito bem preparado, tem todos os métodos e muito exame. Basta o residente ter interesse de ir atrás de evoluir mesmo, né? De conhecer, de se arriscar a os casos mais difíceis e por aí vai, certo? E em relação à cidade, Maceió é uma cidade muito boa de se morar, eu me adaptei muito bem, cidade que você consegue ter uma qualidade de vida. Geralmente as pessoas do meu convívio moram na Ponta Verde e no bairro Jatiuca, né? Inclusive eu moro um desses bairros. Então, é perto de farmácia, perto de supermercado, de vários, dos melhores restaurantes da cidade, perto da orla. Então, em 5 minutos a pé você está na orla, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, tudo muito perto desses bairros, né? Concentram muita coisa nesses dois bairros, então você consegue ter uma qualidade de vida, né? E onde eu moro é apenas 5 quilômetros da Santa Casa, então em 20 minutos eu consigo estar na Santa Casa. Então você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, né? Cidade bem legal de se morar, certo? E eu acho que é isso. Acho que deu para entender, eu resumi um pouco da residência. E Deulado aí, eu agradeço a Deulado pelo convite para falar um pouco da minha residência e estou aberto a novos projetos que vocês tiverem, viu? Abraço pessoal e muito obrigado. Valeu!